15% ao ano. Essa é a taxa Selic em janeiro de 2025. É apenas e só uma das taxas de juros mais altas do mundo, de sempre, acima da Turquia, acima da Argentina e outros, não é? Ao mesmo tempo, o governo anuncia salário mínimo Uma coisa de louco. 1.621. Nossa, Isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Mais gastos sociais. a tal expansão agressiva do governo brasileiro, não é? Ano eleitoral, o governo precisa de popularidade, vale gás. Então deixa eu ver se eu entendi. O governo joga dinheiro na economia e faz. O Banco Central tenta sugar esse mesmo dinheiro com juro alto para segurar a tal da inflação. Exatamente. É quase um cabo de guerra, não é? E o cabo? O cabo não é mais ninguém que outra pessoa que é o cidadão brasileiro. Porque quem vai pagar? Paga o juro da empresa, família, trabalhador, tudo é o próprio trabalhador, a própria E, família. e quem vai receber o dinheiro do governo são empresas, são famílias, são trabalhadores. Então, na prática, O governo te dá 100 com uma mão. E e o mesmo Banco Central, através do governo também, não é? te cobra 115 com a Voilà. outra. Com a outra, através da Mas bem alta interessante. dos juros, não é? Então, é a tal história da lavandaria, do E impressão de ninguém dinheiro. vê o É, problema nisso, né? Porque né, o governo vê votos, o Banco Central vê inflação, ninguém vê você. Vamos começar pelo óbvio. 2026 é o ano de eleição presidencial no Brasil. exatamente. E uma coisa que é fácil de se provar historicamente é que os governos gastam mais em anos eleitorais. É sempre a mesma história, não é? Porque funciona. Gasta mais, ganha mais popularidade e se reelege com o Vale Gás, com o Vale Leite, com a Bolsa Família. Vale bet também, não é? Ah, Só tem um problema, não é? É que a inflação, eles dizem que ela fechou em 4,26, o que eu discordo, não é? Porque nossa, é uma treta do IBGE, não é? tá dentro da banca. E é Ó, tudo maquiado, meu. e aí vem o Banco Central e olha e pensa: preciso segurar esse rojão. E como é que eu vou segurar a inflação? O que é que eles pensaram? Eles disseram, vamos subir os juros, encarecemos o crédito, desaceleramos a economia, menos consumo, menos inflação, então a coisa fica estabilizada. Pensam eles, não é? Mas isso tem um custo. O custo é aquele custo que nos faz perder dinheiro. As empresas não investem, as famílias não consomem, o desemprego sobe, então nada vem por acréscimo. Então o governo quer acelerar, o Banco Central quer frear. E os dois fazem isso ao mesmo tempo. E nós ficamos no meio desse tiroteio. Exatamente. E aí isso aí vai causar mais dano do que outra coisa. Em vez de eles irem no cerne da questão e acabar com as despesas supérfluas de Brasília, eles aprovam cada vez mais aumentos para X, Y, Z e a gordura eles nunca cortam. Então Lula não pode demitir o Galípolo. Não é? Não pode. Porquê? Porque tem um mandato físico de 4 anos, independentemente de quem está no governo ou não. Então, isso para ele não é relevante neste momento. Não é? Mas é porque isso importa agora. Porque o escândalo do Banco Master fortaleceu O o BC. BC neste momento. Tá. Não é? É isso que está a municiar. Não é? Porque se nós analisarmos desde novembro de 2025, o Banco Master foi liquidado pelo BC. O BC e a Polícia Federal descobriram essa tal fraude de 12 bilhões. Mas o que tem a ver com a Selic? É porque tem a ver exatamente com a interferência política que certos órgãos tentam fazer. O TCU tentou inspecionar o Banco Central, o STF tentou também interferir e a pressão de todos os lados. Então tudo isso é um alavancar do Banco Central que resistiu. Não é, não é? Ele aguentou, né? Aguentou. E saiu fortalecido porque ficou claro que
tentaram interferir, e ainda estão tentando interferir, e por enquanto não conseguiram, mas falta o STF, né? Então, mas agora o Banco Central tem credibilidade moral para ignorar a pressão do governo? Normalmente, e é uma pergunta que é justa, não é? É por isso que a Selic está em 15%. E pode subir até mais, não é? Mais que 15% é insustentável, ferrou o Brasil. É insustentável, isso é um facto, não é? Mas qual seria, neste momento, a alternativa? Deixar a inflação disparar? É no No ano eleitoral? eleitoral? Não é? Sei lá, e o governo vai segurar os gastos? Não vai, não vai. Não vai, nunca segurou, os gastos são à barba longa, né? Todo mundo gasta o que quer e apetece, e nunca vai acontecer. Então nós estamos presos. O governo gasta, o Banco Central sobe juros, a economia trava, mas a inflação não cai o suficiente para segurar o rojão. E no meio disso tudo, o que é que acontece? Você aí tem o quê? Salário mínimo subindo minusculamente, isenção de IR, mas mequetrefe mesmo, Programas e sociais. programas sociais que vão ser completamente abafados economicamente para bancar esses caras, não é? A dívida pública está em quase 80% do PIB, não é? E por aí vai. Então o governo vai se endividar para variar, vai gastar mais do que deve, o Banco Central sobe o juro para pagar essa dívida mais cara, a dívida aumenta cada vez mais. É quase como se fosse um ciclo vicioso, um loop perfeito que nunca vai terminar e sem saída, onde os caras em Brasília só estão sugando. Vamos buscar o padrão. O sistema ele foi desenhado para não funcionar. Desculpe dar-lhe essa novidade, mas não funciona. E é feito dessa forma, de uma forma perfeita e cirúrgica. Não, mas peraí, o governo diz que a economia está crescendo, que o desemprego está caindo. O IBGE agora falou que quem recebe Bolsa Família não está mais desempregado. Tudo está melhorando. O Postman, ele precisa de umas aulas de matemática, acho que eles maquiaram poucas coisas. O crescimento é artificial, financiado por gastos públicos e sustentáveis há várias décadas, desde o Sarney. Então, Então o crescimento é mentira pura. não é que seja fake, até porque não podemos falar fake hoje em dia, não é? É temporário. Mas é algo que é válido e que é visível. O cara que paga com o cartão de crédito, roda o cartão de crédito e diz que é rico, não é? Aí quando a conta chega, ele fica desesperado. E já está chegando, não é? A Selic é 15%, é a conta que começa a chegar também, não é? Mas o governo não pode simplesmente parar de gastar. Em ano eleitoral, como dissemos há pouco, é impossível. Ainda por cima com o Barba buscando a reeleição. Ele nunca vai fazer isso, não é? Porque o que é que ele disse? Não ao sigilo. Estamos presos Fiscal e bancário. até a eleição, então, na corrida dos ratos. E depois da eleição, quem ganhar vai ter que fazer o ajuste. E sabe-se lá como. E vai ser brutal. E aqui é que está o detalhe cruel, não é? Enquanto isso, o real vai ter muita dificuldade no futuro, não é? Espera, mas ele está valorizando. Isso não é bom? Valorizou porque juros altos atraem dinheiro especulativo. Investidor compra real, aplica a 15%, converte de volta para dólar e lucra. Se tu não ofereces isso, então ninguém investe. Se já está tão ruim... O investimento é produtivo. É especulação pura, então. Fudeu. E quando os juros caírem, e vão cair mais tarde ou mais cedo, porque 15% no longo prazo é insustentável. Não podem manter dessa forma. E o dinheiro vai embora. E o real Mas o despenca. dinheiro já está indo embora. 33 bilhões fugiram do Brasil, Está indo de embora. dólares. Está indo embora. Quando vocês observam uma valorização que é feita de forma maquiada ou artificial, que é sustentada por juros que destrói a economia real, não pode durar muito tempo. E não vai ser bom. Mas ninguém fala nisso. O governo Claro que comemora real forte, mídia repete, está Claro que tudo não. certo. Porquê? Porque todo o mundo, Brasília, a mídia que a paga, todos os lobbies, todos estão ganhando dinheiro, todos estão bancando as coisas, todos estão ganhando e especulando com a arbitragem.
toda a banca está ganhando, então está tudo contente por enquanto, até vir a conta. E quem perde no final das contas? Porque o dinheiro está rodando na mão. Sobretudo quem produz, quem empreende, quem trabalha, esse é o maior penalizado de todos os sistemas que são feitos dessa forma. Então, o sistema foi desenhado para destruir quem gera valor real. Exatamente. Ou seja, sempre foi dessa forma, as pessoas não enxergavam isso e nunca irá mudar enquanto deixarmos certas entidades a gerir as coisas, não é? E o que é que a gente pode fazer, não é? Individualmente tem que se proteger, né? Diversificar. Não acredito em valorização. Não, nem maquiada, não é? Porque muita coisa que está sendo publicada é tudo falso. Ativos, por exemplo, no exterior, moedas fortes, proteção cambial, a redução de dívida em reais, aplicação em metais também, não é? Politicamente nada muda até a eleição. Não, politicamente só vai haver uma mudança depois da eleição. Alguém vai ter que fazer o ajuste e vai ter que começar a pagar a conta. E a gente já sabe para quem é que vai sobrar a Ele fatura. vai pagar. Né? Sempre que quem paga é sempre aquele da classe baixa, da classe média. Deram agora uma ofertazinha, uma prendinha de Natal para a classe baixa, mas a classe média vai pagar. Pelo menos o governo vai gastar bem o dinheiro, né? Os caras, executivo, legislativo, judiciário, charutos, massagens, lagostas, coquetéis. Sistema contra você vai esquecer depois da eleição. E o pior é que você vai acreditar, como sempre acreditou, nas promessas desses caras, meu. Você vai achar que dessa vez, o cara vai fazer tal. Não vai fazer nada, meu. Não vai fazer nada. Ele vai chupar e vai sugar no máximo. É ou não é? Comemorar o salário mínimo subindo sem perceber que os juros subiram. E aí, quando você for lá no mercado, você vai ver o preço. E é assim, nós estamos sempre a dizer a mesma coisa. Se você chegou até aqui, você já entende mais ou menos como é que se passa o jogo. A gente deixa sempre o episódio rolar tranquilamente, porque vocês sabem como é que funciona o Brasil, não é? É preciso. Concordância, lucidez. Exatamente. Pelo menos tentem ver alguma coisa. Então, a sua inscrição é algo que nos ajuda. É algo que nos ajuda a também livrar as pessoas para um caminho em que não seja sempre o mesmo cara a pagar a conta, não é? Para investir de uma forma diferente, para que consiga ter acesso a conteúdo diferente, para que consiga se encaixar em algo, porque quando o governo acelera e o Banco Central freia, o que é que vai acontecer? Quem está no meio é sempre esmagado, adivinha quem é? É sempre a mesma classe, sempre a mesma classe. A gente vai voltar no próximo episódio, nós vamos trazer mais informações do que é que está a passar no cotidiano brasileiro. Nada se avizinha de bom, tudo está sendo maquiado ou estão fazendo uma gastança violenta, né? E a política económica Te afeta diretamente. ela vai te Não adianta afetar dizer de que- uma forma ou de outra, e o que nós solicitamos é que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, discuta, coloque questões, porque nós analisamos as questões e respondemos na hora e assim que possível. E não se esqueça que o próximo episódio ele continua a tratar de tudo que é um problema sistémico do país Brasil, da economia Brasil, do governo Brasil e de tudo o que a gente gosta de viver no Brasil, mas que às vezes somos impedidos de o fazer, não é? Deixa de ser tapado de orelha. O mundo, antes da pandemia, girava. Hoje ele capota. Senta o dedo no like. E nos vemos no próximo episódio. Até breve.